Olá, pessoal! Estou aqui para mais uma aula de filosofia e dessa feita nós vamos ver um pouquinho sobre as concepções básicas do pensamento de René Descartes. E eu quero começar essa aula com a frase reflexiva do filósofo René. A frase é a seguinte: não é suficiente ter uma boa mente. O principal é usá-la bem. Essa é uma frase do filósofo Descartes e nesta aula nós estaremos retomando o assunto falando sobre o racionalismo, que está lá no século XVII e diz respeito ao auge da valorização do poder da razão. A produção filosófica dessa época é denominada racionalismo, que é o mesmo que uma doutrina que privilegia o papel do conhecer a verdade. E como eu falei com vocês na aula passada, René Descartes foi um filósofo que buscava incessantemente conhecer a verdade, pesquisar, analisar os fatos para chegar ou aproximar o mais perto possível da verdade. Uma das concepções básicas, a primeira que nós vamos ver, é a dúvida metódica. Descartes afirmava que para conhecer a verdade é preciso de início colocar todos os nossos conhecimentos em dúvida. É necessário questionar tudo e analisar criteriosamente se existe algo na realidade de que possamos ter plena certeza. Fazendo uma aplicação metódica da dúvida, o filósofo percebeu que a única verdade totalmente livre de dúvida era que ele pensava. Deduziu então que, se pensava, existia. Para Descartes, essa seria uma verdade absolutamente firme, certa e segura, que por isso mesmo deveria ser adotada como princípio básico de toda a sua filosofia. Era sua base, seu novo centro, seu ponto fixo. É preciso ressaltar que o termo pensamento é utilizado pelo filósofo em um sentido bastante amplo, abrangendo tudo o que afirmamos, negamos, sentimos, imaginamos, cremos e sonhamos. Assim, o ser humano seria para ele uma substância essencialmente pensante. Outra concepção, o dualismo. Descartes, aplicando a dúvida metódica, chegou à conclusão de que no mundo haveria apenas duas substâncias, essencialmente distintas e separadas: a substância pensante, res cogitans, corresponde à esfera do eu ou da consciência, e a substância extensa, res extensa, correspondente ao mundo corpóreo material. O ser humano seria composto dessas duas substâncias, enquanto que a natureza se constituiria apenas da substância extensa. Outra concepção, idealismo. Descartes concluiu, porém, que o pensamento ou consciência é algo mais certo do que qualquer corpo, pois ele considerava a matéria algo apenas conhecível. Essa é uma concepção idealista, pois prioriza o ser pensante em contraposição à matéria, bem como a atividade do sujeito pensante em relação ao objeto pensado. O racionalismo. Para Descartes, esse racionalismo era convicto, presente na sua vida. Ele recomendava que desconfiássemos das concepções sensoriais, responsabilizando-as pelos frequentes erros do conhecimento humano. Dizia
que o verdadeiro conhecimento das coisas externas devia ser conseguido através do trabalho lógico da mente. Atribuía, portanto, grande valor à matemática como um instrumento de compreensão da realidade. Ele próprio foi um grande matemático, considerado um dos criadores da geometria analítica, sistema que tornou possível a determinação de um ponto em um plano mediante duas linhas perpendiculares fixadas graficamente, as coordenadas cartesianas. Vamos para o método cartesiano. Da sua obra Discurso do Método, podemos destacar 4 regras básicas consideradas por Descartes capazes de conduzir o espírito na busca da verdade. Primeira regra, a regra da evidência. Só aceitar algo como verdadeiro desde que seja absolutamente evidente por sua clareza e distinção. As ideias claras e distintas seriam encontradas na própria atividade mental, independente das percepções sensoriais externas. Devido a elas, Descartes propôs a existência das ideias inatas com as quais nascemos, que são plenamente racionais. Exemplo, as ideias matemáticas, as noções gerais de extensão e movimento e a ideia de infinito. A regra da análise. Dividir cada uma das dificuldades surgidas em tantas partes quantas for necessárias para resolvê-las melhor. A regra da síntese. Reordenar o raciocínio indo dos problemas mais simples para os mais complexos. E a regra da enumeração. Realizar verificações completas e gerais para ter absoluta segurança de que nenhum aspecto do problema foi omitido, ou seja, ele foi enumerado.